Oi, gente, tudo bom? Então, nós vamos nos encaminhar agora para a nossa última aula do ano, tá bom? Nós vamos falar sobre a resistência elétrica. A gente vem falando tanto dessa matéria de física que envolveu química já, né? E espero que vocês estejam gostando, gente, porque do ano que vem vocês vão ter uma matéria para química e uma para física. Vocês vão ver isso assim corriqueiramente, tá bom? Bem, vamos falar sobre a resistência elétrica. Gente, a palavra resistência, ela dá a ideia de quê? De dificuldade, não é? De limitação, por exemplo. Eu tenho resistência a muitas doenças. Quer dizer que eu tenho dificuldade para pegar muitas doenças. Isso é bom, né? Eu tenho resistência à língua portuguesa. Quer dizer que você tem dificuldade com a língua portuguesa. Aqui no campo da física, resistência é isso mesmo. Como a resistência ela é elétrica, então ela está relacionada com os elétrons. A resistência elétrica é definida como a dificuldade de passagem de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, vocês se lembram que é aquela passagem dos elétrons por um fio condutor de metal, né? Se existe uma resistência elétrica, tem uma dificuldade para os elétrons passarem pelo material. E essa dificuldade, essa resistência depende do material. Por exemplo, vamos pensar aqui num fio de cobre, que é o material usado na maioria dos fios elétricos. Gente, será que num fio de cobre tem muita resistência ou pouca resistência elétrica? Se o fio de cobre ele é muito usado nos aparelhos elétricos, então ele oferece pouca resistência à passagem dos elétrons, ou seja, pelo fio de cobre, os elétrons conseguem passar com facilidade, porque o fio de cobre tem pouca resistência, então tem pouca dificuldade de passagem dos elétrons. Se tem pouca dificuldade, tem grande facilidade. Agora pensa, você já viu algum fio feito de borracha? Eu nunca vi. Por quê? Porque o material borracha, ele oferece muita resistência elétrica, ou seja, pela borracha, a corrente elétrica praticamente não passa. Então, a borracha é um material com grande resistência elétrica, tá bom? Então, vamos discutir isso mais pra frente, tá? Vocês têm que entender também que todo corpo, o que seria todo corpo, Cris? Todo material, tá? Todo objeto, todo material oferece resistência à passagem dos elétrons, que é a corrente elétrica. Mas tem materiais que oferecem uma resistência muito grande à passagem da corrente elétrica, que é o caso da borracha, por exemplo. E tem outros materiais que têm uma resistência baixa, que oferece pouca dificuldade para a passagem dos elétrons, tá bem? Então, nós temos no nosso planeta Terra materiais mais resistentes a quê? A passagem da corrente elétrica. Esses materiais mais resistentes são a madeira em geral. Madeira, gente, conduz corrente elétrica? Alguém usa madeira para fazer fio? Não. Plástico conduz corrente elétrica? Alguém já viu um fio de plástico? Não. O plástico ele até recobre a parte metálica, né? Mas o plástico ele é um mau condutor de corrente elétrica. E a borracha? A borracha é praticamente um isolante térmico, ela não conduz eletricidade. Então, esses materiais, madeira, plástico e borracha, eles têm muita resistência elétrica, eles têm muita dificuldade para deixar o elétron passar. E se a corrente elétrica é a passagem dos elétrons, vocês se lembram deles lá em fila, ordenados? Se a corrente elétrica é a passagem dos elétrons, então esses materiais, eles não são bons para a passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque eles dificultam a passagem da corrente, tá bem? Agora, outros materiais, eles são menos resistentes à passagem da corrente elétrica. Por exemplo, os fios de cobre, eles são pouquíssimos resistentes, eles deixam a corrente passar mesmo. Os fios de prata, prata é um bom condutor de eletricidade,
praticamente não tem resistência. O alumínio, observe que tudo que eu falei aqui, ó, cobre, prata e alumínio, são metais. Então, de um modo geral, os materiais feitos de metais, eles têm pouca resistência à passagem da corrente elétrica. Então, eles deixam os elétrons passarem igual abrir uma porteira para uma boiada, tá bem? Então, esses materiais deixam a corrente elétrica passar com mais facilidade. Por isso que eles são muito usados como fios na parte elétrica da casa ou dos aparelhos. Tá bem? Então, nós temos materiais mais resistentes, que não deixam os elétrons passarem, e materiais menos resistentes, que deixam os elétrons passarem. Resistência aqui, no estudo da física, a gente vai chamar de R, tá bem? Então, quando aparecer o R em qualquer fórmula aqui da matéria, esse R quer dizer a resistência, tá bem? E a resistência, ela pode ser medida e tem um valor. E a unidade dela é essa letra grega aqui, ó, que significa ômega, tá? Sabe da missa lá, que o padre falou, o alfa e o ômega? É esse ômega aqui, ó, tá bem? Esse símbolo aí que parece um Q, né? Mas não é um Q, é o ômega, uma letra grega. Para você entender como funciona a resistência, gente, olhe esses dois exemplos aqui. Vamos analisar primeiro o desenho da esquerda. Tem um tubo oco, tá vendo que ele tá furado? Ó, tem um tubo oco e tem uma esfera aqui. Tem uma pessoa que vai puxar essa esfera aqui do outro lado. Gente, se esse tubo é oco, na hora em que a pessoa puxar a cordinha, o barbante, que tem a esfera passa com facilidade ou com dificuldade? Isso, com facilidade, porque o tubo é oco. Então, quer dizer que esse tubo oco, ele oferece pouca resistência à passagem da esfera. A esfera representa os elétrons. Então, neste exemplo do tubo oco, esse tubo, ele é um ótimo condutor de corrente elétrica, porque por ele, a esfera passa com muita facilidade. Ele oferece pouca resistência, ele oferece uma mínima dificuldade para essa esfera passar por ele. Agora, olhe o exemplo da direita. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Eu tenho o mesmo tubo, tá? Só que dentro do tubo eu tenho alguns pinos atravessados. Vocês estão vendo aqui, ó, em linhas pontilhadas? Imagine um monte de prego, tá? Atravessando esse tubo oco. E a esfera tá lá, e o barbante tá lá. Gente, na hora em que essa mão puxar a esfera vai passar por esse tubo com pinos com facilidade ou com dificuldade? Com muita dificuldade, por quê? Porque dentro do tubo tem muitos pinos. Então, aqui, esse tipo de tubo oferece bastante resistência. Então, esse material aqui, ele não é um bom condutor de eletricidade. Por quê? Porque para o elétron atravessar aqui, ó, ele acha um monte de obstáculos. Então, é isso, tá bom? Quando o material ele oferece pouca resistência, quer dizer que os elétrons vão passando por ele com muita facilidade. Quando o material ele oferece uma resistência alta, quer dizer que os elétrons encontram dificuldade para transitar por esse material. Tá bom? Simples, né? Agora clareou. A resistência, então, ela se relaciona ao tipo de material. Então, nós temos materiais condutores de eletricidade, que são aqueles que permitem a passagem dos elétrons. Os metais, de forma geral, cobre, alumínio, prata, ferro, são bons condutores de eletricidade. E materiais que nós chamamos de isolantes de eletricidade. Os isolantes são aqueles que não permitem bem a passagem dos elétrons ou não permitem nada. Por exemplo, o plástico, ele é um isolante, não deixa a corrente elétrica passar por ele. A borracha é um isolante, não deixa a corrente elétrica passar. Por isso que quem vai mexer com fios de eletricidade, né, coloca um chinelo havaiana, que é feito de borracha, né? Porque a borracha não conduz corrente elétrica. Madeira também não conduz corrente elétrica, tá bem? Pelo menos não com tanta qualidade, facilidade. A resistência elétrica, gente, eu defino como sendo a dificuldade que um condutor oferece para a passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a dificuldade
dos elétrons passarem pelo material, maior é a resistência elétrica. Tá bom? E aí a gente tem esses exemplos de condutores e de isolantes, materiais que são condutores, que conduzem eletricidade, e que são isolantes, que não conduzem eletricidade. Eu tenho vários tipos de fios aqui, vocês estão percebendo? Mais grossos, mais finos. E os fios são revestidos por plástico ou por borracha. Por quê? Para proteção da pessoa que trabalha com isso, né, gente? Essa parte aqui, ó, de cobre conduz muito bem a corrente elétrica. Então, isso aqui oferece pouca resistência elétrica. Já o plástico ou a borracha que cobre esse fio é um isolante. Quer dizer que essa parte de plástico aqui ou de borracha não conduz corrente elétrica. Tá bom? Então, nós temos em um mesmo fio, olha, um material condutor, que é o cobre aqui no caso, e um material isolante, que não conduz corrente elétrica, que no caso aqui pode ser uma borracha ou pode ser um plástico. Olha como a tomada é feita. Tem aquele pino de cobre que conduz a corrente elétrica e essa parte aqui ou é plástico ou é borracha. Para aí, quando a gente for ligar isso aqui na tomada da parede, né, a corrente não ir para o nosso corpo, porque senão a gente vai tomar um choque. Ok? Legal? É legal, tá bem? E a lei de Ohm, tá? Ohm foi um cientista, gente, que fez uma relação matemática com a corrente elétrica, com a tensão e com a resistência. Vamos ver? Lei de Ohm, tá? Esse cientista Ohm, ele descobriu o seguinte, que em alguns materiais, se a gente aumenta a tensão elétrica, Cris, o que é tensão elétrica? Não lembro mais. Tensão elétrica, gente, ou diferença de potencial elétrico, é a quantidade de energia necessária para criar corrente elétrica. Então, se eu aumento a tensão elétrica, eu aumento a corrente elétrica. Na mesma proporção, por exemplo, se eu aumento a tensão elétrica de 40, eu aumento a corrente elétrica de 40, tá bem? Ele descobriu isso. São grandezas, dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, eu aumento a outra em igual, em proporção, tá bom? Ai, Cris, não entendi ainda. Então, vamos lá. Nós vimos em algumas aulas passadas, gente, se for necessário, volte a elas, que a tensão elétrica é a energia necessária para movimentar os elétrons num circuito. Então, se a tensão é a energia para movimentar o elétron, e se corrente elétrica é o movimento do elétron, então quanto mais energia eu forneço para os elétrons se movimentarem, maior vai ser a corrente elétrica. Então, se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. O Ohm também descobriu que quanto maior a resistência elétrica, menor será a corrente elétrica. Resistência, nós acabamos de ver que é a dificuldade para a passagem da corrente. Então, se a resistência é muito grande, se no material a corrente elétrica custa para passar, então menor será essa corrente, tá bem? Então, por exemplo, na borracha, que tem muita resistência, na borracha, a corrente elétrica ela é muito pequena. Agora, no fio de cobre, onde a resistência é pequena para a passagem dos elétrons, a corrente que passa lá é grande. Então, cuidado com o choque, tá bom? E tem uma fórmula para calcular a resistência, tá bem? Ó, a resistência, ela é uma relação da tensão elétrica dividido pela corrente elétrica. Então, resistência elétrica, tensão elétrica, esse U representa a tensão elétrica e o I, a corrente elétrica. Agora, olha, se eu aumento a tensão elétrica, o Ohm falou que aumenta a corrente elétrica. Agora, se eu aumento a resistência elétrica, diminui a corrente elétrica. Ufa, tá bom? E aí, turminha, a gente volta lá no assunto do chuveiro, né? Tem chuveiros que têm resistências diferentes. Por exemplo, tem um chuveiro que é 110 volts e tem chuveiro que é 220 volts. Turma, como a resistência 220 é maior do que a 110, quanto maior a resistência, maior a corrente elétrica, mais quente a água desse chuveiro fica. Repetindo, olha, quanto maior a resistência,
220, maior é a corrente elétrica que passa naquele chuveiro. Então, mais quente o chuveiro é. Aqui, do mesmo jeito, é 110 volts. Se a resistência de 110 volts é uma resistência menor, então, quanto menor a resistência, menor a corrente elétrica. Aí o chuveiro não esquenta tanto. Tá bom? Então, você decide na sua casa qual chuveiro que você quer comprar. Se é um 220 ou se é um de 110. Eu vou te dar uma dica, tá? O de 220, além de esquentar mais o chuveiro, é mais econômico. Sim, é mais econômico, tá bem? Agora, deixa eu ver se acabou. Acabou. Então, muito bem, turma, nós não teremos mais aulas sobre esse assunto. Foi bastante informação nas 2 últimas semanas, né? Um abraço e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau!